Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Agradeço a participação de vocês, os irmãos estão chegando ainda. Nós vamos tentar utilizar aqui esse microfone de lapela para poder gravar, os irmãos ouvirem depois no nosso canal do YouTube. Dá para todo mundo ouvir a nossa voz aqui, né? Tranquilo. Se precisar, a gente liga o microfone externo, tá bom? Vamos orar então? Mais ou menos conhece escatologia. Então, para essas que conhecem, vocês amam escatologia? Porque existem visões a respeito da escatologia, né? Por exemplo, existem os escatomaníacos. Sabe o que é escatomaníaco? É aquele que tem mania de escatologia. Em tudo ele vê escatologia. Ele termina tirando conclusões precipitadas porque ele se torna um maníaco por escatologia. Já existem o outro grupo que é os escatofóbicos. Quem já ouviu falar? Escatofóbicos são aqueles que têm pavor de escatologia. Quando se trata do assunto de escatologia, ele já tem uma repulsa e não quer ouvir falar sobre escatologia. Mas a nossa escatologia, como está em nossas apostilas, ela é escatologia bíblica, tá? Ela não é escatofóbica nem escatomaníaca, ela é bíblica. Por que bíblica? Porque toda a fonte da nossa escatologia, ela é oriunda da Bíblia, né? E se nós fôssemos palestrar de fato sobre escatologia para vocês, eu precisaria de 2 anos aproximadamente para falar o que eu vou sintetizar para vocês aqui nessas palestras, tá bom? 2 anos no mínimo, tá bom? Para vocês ficarem um pouquinho sabendo do que é escatologia. Eu estudo escatologia há 34 anos. 34 anos é uma matéria que fui influenciado pelo meu professor, pastor Ordônio, lá de Recife. E o pastor Ordônio foi o dirigente da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. E ele era escatológico. Ele ainda é escatológico, né? Então tudo dele era escatologia. Se ele fosse pregar numa ceia, ele tinha que falar de escatologia. Num culto para os jovens, tinha que falar escatologia. Num culto de ensino, tinha que falar escatologia. Tudo dele era escatologia. Então, de certa forma, eu fui influenciado, né, para entrar por este caminho. É um caminho extremamente delicado. A escatologia não é um caminho tão fácil de você trilhar. Mas é importante você trilhar. A escatologia, em síntese, ela é muito especulativa, né? As pessoas começam a olhar para os textos que ainda vão acontecer e começam a sugerir possibilidades. Não, isso talvez seja isso é assim, não é. Então, a minha escatologia, ela não é especulativa. Você nunca vai ver eu fazer afirmações onde a Bíblia não me dá espaço para fazer afirmações. A minha escatologia é bíblica, eu vou mostrar sempre os textos bíblicos, lembrando que a escatologia, como todos nós conhecemos, é a doutrina das últimas coisas, né? As coisas que ainda que já estão acontecendo, que vão ainda de fato acontecer. Em matéria de escatologia, eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu sou pré-milenista, eu sou futurista, eu sou dispensacionalista e, acima de tudo, eu sou crente. Aí você pode perguntar, mas o que é ser pré-tribulacionista? Nós vamos entender mais adiante. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Eu tenho N motivos para acreditar nisso, biblicamente falando. Posso te apresentar vários argumentos bíblicos, assim como quem é mid-tribulacionista também tem os seus argumentos, os pós-tribulacionistas também têm seus argumentos. Mas detalhe é entre pré, mid e pós-tribulacionista em relação ao arrebatamento, o importante é que todos esperam o arrebatamento. Então, eu quero crer que eu vou subir antes, biblicamente. Se você é mid, quer subir no meio, não tem problema não. Pode ficar aí. E se você quer esperar Jesus depois da grande tribulação, maravilha. Eu vou estar lá com Cristo lá. Eu sigo um pastor, Valteir Porto. E o pastor Valteir Porto, ele costuma dizer assim, ele é mid-tribulacionista.
para mim é uma das referências de escatologia no Brasil, Walter Porto. E ele diz assim: olha, irmão, eu sou midi-tribulacionista. Vai que eu esteja errado. E se de fato a visão pré-tribulacionista for correta, faça um favor de me esperar aí quando vocês subirem primeiro do que eu, tá bom? Mas eu vou chegar aí. Ou seja, ele é midi-tribulacionista. Eu, na frente do pastor Walter, eu não conheço nada de escatologia. Eu sou um bebê ainda engatinhando na frente dele. Eu vou explicar por quê. Porque a escatologia, ela é um tema que abrange diversos assuntos, né? Você não vai trabalhar a escatologia só olhando para a Bíblia, vendo alguns textos, né? Como a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não. A escatologia ela é muito abrangente, de tal forma que ela abrange sociedade, ela abrange economia, ela abrange geopolítica, né? Ela abrange as questões de ordem religiosa. Então não é tão simples você analisar a escatologia. É por isso que é melhor, quando você não tem uma corda ainda muito funda para buscar água num poço fundo, procure buscar num poço que a sua corda dê. Ou seja, é melhor ficar com a palavra de que Jesus está voltando a qualquer momento e que ele vai buscar o seu povo, né? Às vezes nós falamos muito de escatologia em muitos lugares que vamos. Por quê? Porque a escatologia é um assunto acalentador, é um confortador, né? Traz paz, traz esperança ao coração. Por quê? Você não pode falar da salvação sem deixar a escatologia de lado. Você não pode falar da queda do homem lá no Éden sem falar da escatologia. Por quê? Porque existe um plano divino através dos séculos. 2 séculos. A partir do momento que o homem pecou, Deus de antemão já preparou um plano para salvar toda a humanidade. E este plano dele, ele perpassa todos os séculos, né? Até chegar ao último grande e glorioso dia, né? Na apostila que preparei, ela fala sobre todos os eventos escatológicos, né? Todos eles, até o estado eterno e perfeito, todos eles, de forma sintética, lógico, mas é bem abrangente essa apostila. Se os irmãos adquirirem depois, os irmãos vão perceber que nós estamos diante de um tema muito denso, né? Com muito conteúdo, mas que nós vamos fazer uma abordagem também bem sintética para os irmãos, porque se dentro da escatologia, qualquer palestrante, ele é tentado a entrar por outros caminhos, né? Então, vou lutar para não ser tentado, né? Para cumprir o cronograma. Então, a princípio, né, nós vamos falar um pouco sobre escatologia ontem, hoje e amanhã, né? Basicamente, a escatologia de ontem, ela diz respeito a quê? Aos sinais que antecedem a vinda de Cristo, né? Os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Jesus, ele deixou claro aqui, ó, e estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Sinal, que sinal haverá? Essa palavra sinal vem do grego semeion, né? E semeion é marcar, deixar uma marca. Por exemplo, se um artista fizer um desenho aqui ou uma assinatura e limpar e deixar, essa marca vai ficar aqui, esse sinal vai ficar aqui gravado nas tábuas. Ou seja, quando eles perguntaram que sinal será gravado na história, para que através desses sinais, a gente olhando para eles, a gente pudesse se guiar através desses sinais. Aí Jesus começa a narrar uma série de eventos futurísticos que haveriam de acontecer, para que os discípulos pudessem estar preparados para este dia. Não é fácil, né? Lembrando que os discípulos, eles morreram, né? Discípulos morreram, não viram o arrebatamento da igreja.
mas eles morreram com a promessa. Jesus deixou uma promessa para ele, não deixou? Jesus disse o que lá em João, capítulo de número 14 e o versículo 1. 1, 2, 3 e... João 14, 1. Não se turbe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aí ele promete, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele vai fazer? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez uma promessa perene. Esta promessa ela foi ratificada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, se você chega no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, você vai ver aproximadamente 500 pessoas vendo Jesus ser assunto aos céus, correto? E 2 varões se puseram de branco e disseram para eles, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, da mesma forma que eu viste subir, ele há de voltar. Ou seja, há uma promessa de Jesus para voltar, para buscar a sua igreja. Consequentemente, para nós esperarmos este dia, o que é mais difícil ainda, porque Jesus disse assim, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, nem o filho do homem, ele falava na condição do homem, tá? De homem, nem o filho do homem sabe, mas unicamente meu Pai que está onde? No céu. Ou seja, é um dia que ninguém sabe, pode ser agora que o arrebatamento da igreja, correto? Pode ser agora, neste momento, eu posso estar aqui, cair isso aqui da minha mão, tá? E eu subir para o céu. Pode ser agora, não sei. Estou esperando Jesus agora, não é amanhã, tá? Porque existe a promessa de que ele vai voltar para buscar o seu povo. Consequentemente, a Bíblia também, ela deixa claro lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, né? Versículos de número 52 em diante, né? O apóstolo Paulo, ele faz uma narrativa, 51 em diante, ele faz uma narrativa muito interessante, 15 e 51. O que é o capítulo 15 de 1 Coríntios? É uma defesa da ressurreição de Cristo, com bases sólidas. Primeiro Paulo começa a falar lá sobre a importância da ressurreição de Cristo. O evangelho não está baseado na morte de Cristo. O evangelho está baseado na ressurreição de Cristo. Aí Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria o quê? Seria vã a nossa pregação. Mas glória a Deus que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, aí Paulo vai dizer no versículo 51, eis aqui vos digo o quê? Um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em que momento isso se dará? Num momento, Paulo não sabia nem dizer que momento era esse. Em um momento específico, não sei dizer qual. Num abrir e fechar dos olhos. É tão rápido o pestanejar, né, dos olhos, que Paulo compara o arrebatamento da igreja a pestanejar dos olhos. Ou seja, quando você pestanejar, Jesus já voltou, já levou, não tem mais ninguém aqui na terra, da igreja, né? E ele diz, ante a última trombeta, né? Veja que ele fala aqui de trombeta. Lembra de Números, capítulo de número 10, fala das 2 trombetas, lá em Números? Uma trombeta era para convocação, para reuniões, para guerra, né? Quando se tocava a trombeta, o toque, o som, o sonido, despertava todo mundo para a hora da guerra. Então todo mundo se preparava. E o outro toque era quando Deus queria falar com o povo, para uma reunião solene, ou quando ia haver festa de Urim, a festa de Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, todas as festas era tocado de trombeta, porque era uma festa.
E Paulo deixa claro, ante o toque de quê? Da última trombeta. Essa trombeta aqui será a trombeta para uma reunião solene, que acontecerá onde? Nas regiões celestiais, que nós vamos ver mais adiante. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, Paulo até se coloca no meio, né? E nós seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, né? Então, havia um desejo perene na vida do apóstolo Paulo, um desejo que ele, não só dele, toda a igreja primitiva, baseava-se na volta de Cristo iminente, próxima. Não é à toa que quando você vai analisar a história da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles vendiam tudo o que possuíam e repartiam entre si, e não havia necessitado entre eles. Foi o apóstolo Pedro que mandou eles fazerem isso? Foi os apóstolos que mandaram? De forma alguma. É que eles, baseados nas mensagens de Pedro, dos apóstolos, sobre a brevidade da volta de Cristo, eles pregavam com tanta ênfase, com tanta autoridade, que as pessoas diziam, não, para que acumular riqueza? Jesus está voltando. Jesus está chegando. E a expressão que eles usavam, a saudação deles na ocasião era, hoje como é que você sauda o seu irmão na rua? A paz do Senhor, não é isso? Aí você responde, ou a paz do Senhor, ou amém. Mas a saudação, a paz do Senhor, meu irmão, amém. Lá, sabe qual era a saudação deles? Maranata. Aí o outro passava, Maranata. O outro, Maranata. Sabe o que quer dizer isso? Ora vem, Senhor Jesus. Era a saudação dos cristãos primitivos, porque eles estavam aguardando naquela época o arrebatamento da igreja. Consequentemente, eles se desprendiam de tudo que era bens material, aquilo que dava a eles a entender que eles iriam demorar mais tempo aqui na terra, eles se desprendiam de tudo. Isso, lógico, não é uma mensagem, uma doutrina para você vender o que você tem. Isso é apenas um indicativo de que você não pode se apegar ao que você tem. Porque Jesus disse, juntai, pois, tesouro no banco central. É isso que Jesus disse? Ah, vocês sabem, né? Juntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então Jesus traz uma perspectiva de escatologia futurista, né? Ele está dizendo, quando você pensa no céu, acumula tesouros no céu, né? Acumula suas riquezas lá no céu, então seu coração estará no céu, estará com Deus. De tal forma que o desejo, por que é que às vezes nós dizemos, quando estamos cheios da graça, dizemos, eu tenho saudade do céu. Mas por quê? Porque você entrou em conexão direta com Ele, com Deus, mas você nunca foi no céu. E essa palavra saudade, segundo nos informa os estudiosos, ela só se encontra no Brasil, essa palavra saudade. Não existe em nenhuma outra língua do mundo essa palavra saudade. E o que é saudade? É você ter estado com alguém, né, ou ter tido fortuna, perdeu tudo, perdeu amizade, perdeu família, perdeu... Aí você não está mais próximo daquela pessoa, daquelas coisas que você tinha, e você ter saudade. A saudade é você querer voltar àquele lugar onde você era feliz, tecnicamente, você era feliz. Aí quando você se refere aos céus, você tem saudade de ir para os céus. Você nunca foi, mas eu tenho saudade de ir lá. Por quê? Porque o meu pai, que me deu a filiação de filho, ele está lá. E onde está meu pai, eu quero estar onde está o meu pai, né? Então esse sentimento de pertença é fundamental para nós analisarmos as questões dos últimos tempos. Por exemplo, existem alguns textos nas Escrituras Sagradas, né? Referindo-se, por exemplo, aos sinais, né? Aos sinais da vinda de Cristo. Os sinais do mundo religioso, social, político e físico apontam para para muito breve, o fim da dispensação da igreja.
e o início da última semana de anos de Israel, dos 490 anos determinados sobre os judeus, de acordo com uma das mais interessantes profecias, que é a das 70 semanas, que está no livro de Daniel, capítulo 9. Né? Se você ler Daniel, capítulo 9, a profecia diz lá: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Né? E quando começou essas 70 semanas? A partir do momento que houve um decreto do rei Ciro para que o povo voltasse para a sua terra, reconstruir os muros de Jerusalém, começou o início das 70 semanas de Daniel. E a 69ª semana, ela se encerrou com a retirada do Messias, que foi a morte dele, e a destruição do templo de Jerusalém. Então, 69 semanas se passaram. Diga-se de passagem que em escatologia, uma semana refere-se a anos, tá? Cada dia é um ano, então 7 dias são 7 anos. Uma semana são 7 anos. Então, consequentemente, quando o Messias foi tirado, Jerusalém foi destruída, foi pisada pelos gentios, o que foi que aconteceu? Cessou de contar as 70 semanas. Abriu-se um hiato, um parêntese. Qual é o parêntese? É o parêntese da graça. A graça que nós estamos hoje vivendo ela. Jesus, ele parou as 70 semanas. Ele parou, está em 69 semanas já cumprida. Aí ele abriu um espaço para o quê? Para salvar o Paulo Avelino. Olha, ele abriu um espaço para salvar você. Porque para Israel já estão determinadas essas 70 semanas. Não é para a igreja, tá? É para Israel. E essa última semana a gente vai ver mais adiante. Mas nós estamos vivendo hoje o quê? O período da graça. É o hiato que ele abriu, o parêntese que ele abriu para oferecer salvação à humanidade. E nós estamos vivendo hoje dentro dessa perspectiva. Veja o que é que João diz. 1 João 2,18, filhinhos, é já o quê? Olha aqui, ó, a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Veja que ele está falando no ano de 95, João, quando escreveu essa carta, este livro aqui, esta epístola, o ano era 95, hoje estamos em 2024, ele já estava dizendo na ocasião que era a última hora. Imagina, a perspectiva de salvação dele era para aquele momento, não era para daqui a 20 anos. Em Apocalipse 22:7 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está prestes a vir para buscar a sua igreja. Apocalipse 13:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 12:12 diz: porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até o diabo conhece a escatologia, gente. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. É por isso que tudo que está acontecendo aí em matéria de escatologia tem a mão de quem? Do diabo. Você já ouviu o movimento Nova Era? Quem já viu o movimento Nova Era aqui? Então anote aí para depois pesquisar. É a New Age, né? O movimento Nova Era é um movimento caracterizado por um sistema, né? Social, religioso, político, financeiro, que tem divulgado as ideias do anticristo, né? E quem é esse que está divulgando as ideias do anticristo? É o espírito do anticristo. Abra sua Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 3. Primeira Epístola de João, 4 e 3. O que é que diz aí na sua Bíblia? 1ª Epístola de João, 4 e 3. O que é que diz aí? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é
o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está. Quem está no mundo? O espírito do anticristo, não é o anticristo, é o espírito dele, já está no mundo. Como ele vai atuar? Vocês lembram de João Batista? João Batista fez o quê? Ele preparou o caminho de Jesus, não foi isso? Ele clamava, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo com fogo. João Batista era o anunciador de Cristo. O espírito do anticristo é o anunciador do anticristo. Lembra da música de Alceu Valença? Quando você estava lá no bar, bebendo uma ou outra, né? Sei que você é crente desde criança, né? Mas o que é que diz a música Anunciação de Alceu Valença? Quem lembra? É uma música bem antiga. Diz assim, eu não vou cantar não, mas a letra diz assim: tu vens, eu já escuto os teus, já estou vendo os teus sinais. Ele diz assim: tu vens chegando para brincar no meu quintal, né? Ou seja, por que o nome Anunciação? Que está anunciando a chegada do Maitreya, né? Quem é o Maitreya? O anticristo. O mundo já está desejando por esta figura, que é o anticristo. O mundo está querendo. No meu livro, O Anticristo, a personificação de Satanás, eu acredito que alguns dos irmãos tenham este exemplar. No meu livro, O Anticristo, eu falo justamente sobre o desejo das nações da chegada do anticristo. Por exemplo, o Papa João Paulo VI, ele desejava a chegada do anticristo. E o Papa Bento XVI, em uma das suas encíclicas, ele escreve: queremos um homem que governe sobre nós. Queremos este homem que tenha estatura suficiente, que saiba minimizar a fome, que possa erradicar a fome na África, enfim, era o desejo dele. Um ex-secretário-geral da OTAN, Tovin Beyer, ele declarou: queremos um homem, não queremos mais comissões de conselhos, queremos um homem que, com estatura suficiente, governe sobre nós. Ele finaliza com a frase: seja ele Deus ou seja ele o diabo, não importa, nós o abraçaremos. Isso está registrado na história desses homens. Esses homens estão desejando o anticristo. Recentemente, lá na ONU, colocaram lá um animal lá, todo colorido. Vocês já viram esse animal? Referindo-se justamente ao Apocalipse, ao animal, a besta do Apocalipse. A própria ONU, gente, já está desejando esta figura chegar, que é o anticristo. Por isso que nós não podemos vacilar como igreja. Precisamos estar atento a tudo que está, de fato, acontecendo no mundo. Jesus deixa isso muito bem claro, né? Olha aí. Ninguém sabe o dia nem a hora que se dará o arrebatamento, né? Isso é fato, como falei. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que se mostram à proximidade do dia do Senhor. Meus irmãos, Jesus, quando vier, irmãos, vai ser uma surpresa para muitos. Vocês lembram da igreja de Laodiceia, da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia, as duas últimas igrejas da narração do Apocalipse, capítulo 2 e o 3? São 7 igrejas, não é isso? As 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas têm os seus cumprimentos respectivos nas suas datas, ok? Aconteceram ali, o que está narrado aconteceu ali. Mas também é uma previsão do que vai acontecer no futuro. Alguns chamam de as 7 dispensações da igreja. As 7 dispensações da igreja. E quais são as duas últimas igrejas? Laodiceia, ou Filadélfia e Laodiceia. A última é Laodiceia. Para Filadélfia está escrito o quê? 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Escute, não é algo local,
é para tentar os que habitam na terra, todo mundo. Mas Filadélfia será o quê? Guardada, porque mesmo você tendo pouca força, você ainda se esboça para ler a Bíblia, para ouvir alguém falar da Bíblia, para entender a Bíblia. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar. Só que qual é o recado para Laodiceia? Oxalá que foras quente ou frio, mas porque você é morno ou morna, vomitar-te-ei da minha boca. A última igreja será vomitada onde? Na grande tribulação. Que igreja é essa? São as igrejas hoje que não prezam mais pelo dogmatismo cristão, bíblico. São as igrejas que prezam mais pelo pragmatismo religioso. O que é ser pragmático? É ser mais prático. É encher essa igreja, não importa com que eu vou encher. Eu vou botar uma rave aqui, eu vou botar os jovens para dançar aqui, músicas gospel dançante, eles vão dançar, eles vão ralar aqui um com o outro aqui, não tem problema. Igrejas que estão permitindo sexo antes do casamento. A igreja, eu digo porque isso é público, a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu digo isso porque a minha sobrinha, ela foi fazer parte lá, e o pastor disse, não tem problema não, pode se relacionar sexualmente para vocês irem se conhecendo, para ver se vai dar certo ou não. E onde é que está na Bíblia isso? Mas são as igrejas que estão afrouxando, que estão abrindo mão do dogmatismo, do sentar e aprender a palavra. As igrejas hoje estão fazendo muitos shows pirotécnicos, jogos de luzes, fumaça, e envolve toda aquela dimensão de boate. Aí você para, mas peraí, já existem boates gospel. Já ouviu falar? Boates gospel, porque a cerveja é sem álcool. Mas boate gospel, que loucura é essa? Que mundo é esse? Não, existem igrejas que se reúnem para fazer São João gospel. Gente, São João, do ponto de vista do mundo, São João é uma festa católica, pagã, que não tem nada a ver com o João da Bíblia. Nada a ver. O que é que Jesus manda a gente comemorar em termos de festa? A ceia do Senhor. Jesus mandou comemorar este dia e lembrar deste dia, até o dia em que ele beba de novo conosco no reino dos céus. Com isso eu não estou dizendo que você não possa ter um culto mais animado, com a juventude, enfim. Não é isso que eu estou, não sou tão radical assim não. Afinal de contas eu entro em vários ministérios, eu ajudo vários ministérios. Mas o que eu estou falando é que esta igreja que está surgindo aí, Laodiceia, ela está morna. Por quê? A questão do homossexualismo, por exemplo, a Igreja Batista Betesda. Quem já ouviu falar dessa igreja? Quem já ouviu falar do pastor Ricardo Gondim, que é o pastor dessa igreja há muitos anos? Pastor Ricardo Gondim era uma referência nacional em matéria de ensinamento, em matéria de Bíblia, teologia. Aí o que é que acontece? A igreja do pastor Ricardo Gondim hoje, Batista Betesda, é uma igreja inclusiva, é uma igreja LGBTQI+. Igreja ordenando pastores homossexuais. Onde é que já se viu isso? É a igreja morna. Você acha que essa igreja, a pessoa chega lá, prega a palavra e alguém chora, mas ele é homossexual, ele prega, a igreja chora, essa pessoa vai para o céu? Não vai, porque a homossexualidade em si é o quê? É uma abominação. Não tem meio termo. Eu não vou estar maltratando ninguém de forma alguma. Eu vou tentar convencer um homossexual do seu caminho errado, com cuidado, com amor, como Jesus fez,
Mas deixar de falar que isso é uma abominação, não podemos deixar de falar. São os sinais religiosos dos últimos tempos. Aí, o próprio Deus está olhando lá de cima, ele está se enojando. O outro pastor, o nome dele é bem complicado, René Kivitz, né? Esse daí disse que precisamos atualizar a Bíblia está desatualizada, porque ele quer tirar textos que combatam a questão da homossexualidade. Ele quer suavizar a Bíblia. Jesus, quando estava dando discurso duro, aí o povo começou a sair do discurso duro. Aí Jesus olhou para os discípulos: e vocês também querem ir embora? Se quiser pode ir. Mas o discurso eu não mudo não. Aí Pedro olha para Jesus, que não era besta, né? Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, não podemos negociar, gente. Não podemos ser Laodiceia. Ou é ou não é. Ou eu sou crente, ou eu tenho intimidade com Deus, ou não. Eu preciso ter essa perspectiva de reino de Deus. Aqui são os 6 sinais, né? Que, de certa forma, apontam para a volta de Cristo. 6 sinais, né? Aqui vamos ver os sinais de ordem natural, que são os fenômenos da natureza, né? Terremotos, tufões, maremotos, tsunami, todos esses sinais que Jesus falou, isso aí já está acontecendo. Haverá terremotos em vários lugares, Jesus deixou isso claro, que haveria terremotos, são os chamados sinais naturais. Existem os sinais sociais, que é a fome, que está tomando conta das nações do mundo. Por exemplo, os países da África, especialmente os países da África subsaariana, é onde se concentra a maior população de gentes miseráveis do mundo. Sabe o que é você ver um homem com 40 anos de idade parecendo com uma criança porque não se desenvolveu? Magro, seco, esqueleto aparecendo, sem conseguir nem andar, né? Eu já vi uma imagem de uma criança rodar no chão assim, ó, ficar rodando no chão, e uma missionária chorando vendo aquela cena, sem nada o que comer, fraco, debilitado. Né? Por isso que a ONU hoje tem os programas de erradicação da fome. Você com R$30 por mês, você consegue produzir, né, ajudar a produzir um sachê de alimento para oferecer a essas crianças. Você pode ajudar missões no mundo todo. Eu trabalho com missões, eu tenho projetos em Moçambique. O ano que vem, agora em fevereiro, estamos indo para o Paraguai, dar treinamento lá para os obreiros lá do Paraguai, em algumas igrejas lá. Ou seja, o próprio missionário David, ele trabalha com missões, ele sabe das reais necessidades e da fome que campeia o mundo. Não são todos os países que você tem pelo menos as 3 refeições diárias para se alimentar. Aqui no Brasil nós temos até mais, 4 se quiser. Só que aqui no Brasil ainda nós temos, sabe quantas pessoas na miséria? Temos mais de 20 milhões de pessoas vivendo na miséria aqui no Brasil. Mais de 20 milhões. Aí os estatísticos dizem que existe a miséria relativa e a miséria absoluta. A miséria relativa é aquela que pelo menos você tem uma refeição por dia para se alimentar. E a absoluta é aquela que você não tem perspectiva nenhuma de alimentação. Aí você tem que ir aonde? Para os lixões da vida, tem que ir para os lixos, para as pontes, buscar dinheiro, buscar algum socorro de alguém para tentar se alimentar. Enquanto eu me alimentei hoje 2 vezes, existem pessoas que até o momento não comeram nada hoje. Não comeram nada, como uma pessoa que estava com fome, ela contou o testemunho dela. Ela estava com tanta fome, mas ela era honesta, ela nunca roubou, mas pelas circunstâncias da vida ela foi entregue a uma pessoa que maltratou demais ela, enfim. E ela um dia ela olhou para uma comida, ela não era cristã, mas nunca roubou nada.
e ela disse assim: eu tenho que pegar aquela coxinha porque eu estou com fome. Meu pai está com fome em situação de rua. Aí quando ela está pensando em roubar, aí o próprio dono da lanchonete chega, pega a coxinha, vai até onde ela está. Você está com fome? Tome aqui para você comer. Deus preservou intacto a moral daquela criança, a ponto de posteriormente salvar ela. Hoje ela é crente hoje. Mas até Deus sabe quem está com fome. Deus sabe, Deus falou: haverá fomes e pestes em vários lugares. Por mais que eu tente erradicar a fome em determinados lugares, mas a fome é sinal do arrebatamento da igreja. Quando você vê guerras e rumores de guerra, é sinal da vinda de Cristo. Você tem que dizer o quê? Maranata. Quando você vê, o país tal quer entrar em guerra com tal país, você lembra, Jesus disse que vai acontecer antes da sua vinda. Glória a Deus pela possível guerra, não a guerra em si, mas pelo que Jesus deixou claro: haverá guerras e rumores de guerra. Quando eu vejo os sinais, eu digo: Jesus está voltando, pastor João. Ele está voltando, eu preciso me preparar. Então todos os sinais que estão se cumprindo foram vaticinados por Cristo. Aí está os sinais naturais, sinais sociais, sinal geopolítico, diz respeito justamente às guerras que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A Rússia com a Ucrânia, Israel sendo alvo de ataque tanto do Fatah lá na faixa de Gaza, como do Hezbollah lá no Líbano. Os países estão se levantando contra Israel. Deus deu tanta capacidade a Israel, que Israel hoje tem um muro chamado Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha, ele consegue interceptar qualquer míssil que vir cair no território de Israel. E ele lança uma artilharia antimíssil que o destrói antes que ele chegue mesmo no território de Israel. Israel detém tecnologia para se livrar disso. Por quê? Porque por mais que a igreja seja atualmente a noiva de Cristo, Israel ainda é o povo escolhido de Deus. Ele não perdeu essa condição. A igreja não substituiu Israel. A igreja é enxerto. A igreja foi enxertada. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Paulo diz: olha, se Deus não poupou os amos originais que era Israel, imagine você, cuidado com a tua vida não. Se ele não poupou Israel, ele não poupa você também não, se você não fizer correto. Mas graças a Deus a igreja de Cristo, ela tem cumprido o seu papel. Então esse sinal geopolítico está acontecendo, guerra, rumores de guerra. O sinal espiritual, que é o aumento do número de igrejas totalmente desprovidas de conteúdo bíblico, igrejas alterando a sua doutrina, igrejas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, igrejas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus. Mas nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Então, do ponto de vista espiritual ou religioso, os sinais estão acontecendo, como eu já falei, algumas igrejas que estão alterando toda a sua liturgia. Recentemente, um pastor lá nos Estados Unidos, a igreja dele muito grande, parece mais com uma igreja como se fosse um palco de eventos. Ele desce num cabo de aço lá de cima, com as mãos assim abertas, e os holofotes em cima dele, e a igreja, glória, glória, glória a quem? A quem está descendo lá, para quê? Isso é pragmatismo religioso. Lembra de Saul? Saul foi pragmático quando foi sacrificar sem Samuel ter chegado. Se não, porque eu queria ganhar o povo aqui, tá? Mas ele não disse isso. Mas ele queria dizer: eu sou o rei, eu posso fazer. Não pode. Sua função não é oficiar sacrifício, não. Não, ele foi pragmático, ele quis agradar o povo, quis fazer festa para o povo. Aí Samuel disse: que barulho de festa é esse que ouço? Não, foi o povo. Não, foi você, desobediente. É ser pragmático, é querer encurtar as distâncias. Por exemplo, para você receber alguma coisa de Deus, você tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que pedir, bater. Com Deus é assim.
Com Deus é assim, só que o mundo pragmático religioso de hoje encurta as histórias. Ele coloca na tua cabeça que tu vai ser vencedor, que tu vai ser isso, tá. Não impõe nenhum sacrifício para você fazer. Só bênçãos, bênçãos, bênçãos. E de repente você passa 30 anos, não sai do lugar, na mesma igreja. Não vê nada acontecer. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, né? Vamos lá. Sinais na área tecnológica, a gente vai ver alguns sinais desse aí. E o maior super sinal é esse aqui, ó. Esse é o super sinal que Jesus deixou, que é o que eu falei a princípio de Israel, né? Israel, o ressurgimento da nação de Israel. Nós vamos acompanhar isso aí mais adiante. Aqui a gente vai ver de forma bem rápida, né? De forma bem sucinta, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Catástrofe na natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome e pestes em vários lugares, né? Aí aqui ficou um pouco meio fora aqui, mas a gente vai falar para os irmãos aí o que é isso aí, tá? Esses sinais aqui, ó, são na esfera tecnológica, tá vendo? A Almeida Revista aí atualizada, ela lê Daniel da seguinte forma: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quando você vê o aumento da ciência, a ciência evoluindo, saiba, Jesus está próximo de buscar a sua igreja. Por exemplo, biotecnologia, tecnologia das coisas, internet, tecnologias smart, tecnologia ou internet das coisas, realidade aumentada, indústria 4.0, mercado 4.0, computação na nuvem, inteligência artificial, nanotecnologia, neurociência, tudo isso está no mundo hoje, né? Está aqui o pastor David, aí ele é da área também de tecnologia, e ele sabe muito bem disso. Por exemplo, na área da biotecnologia, o que está acontecendo no mundo hoje, o que é biotecnologia, ou em que área ela trabalha? A biotecnologia, bio é vida, né? Vida, e tecnologia é quando você trata assuntos relacionados ao corpo humano, por exemplo, olho mecânico, coração artificial, isso chama-se de biotecnologia, né? Aí você vai ver tecnologia de anticorpos monoclonais, tecnologia de bioprocessamento de dados, tecnologia de culturas de células, tecnologias de engenharias de tecido, reconstituição de tecido através de máquinas de computadores, né? Tecnologia de engenharia genética, reconstituição do DNA humano, onde foi cortado lá. Enfim, existe uma gama de informações só dentro dessa área da biotecnologia. Quem falou isso? Daniel falou lá, escreveu o que Deus mandou dizer. Daniel, sela essas coisas, porque no final dos tempos a ciência se multiplicará. Aí você chega nessa multiplicação da ciência, você vê a chamada internet das coisas. O que é a internet das coisas, ou of things? É um sistema de dispositivos e sensores interconectados que coletam e compartilham dados. Ou seja, você entra lá na internet procurando um tênis de marca Nike. Beleza, você procurou. Só que a internet das coisas vai fazer com que aquilo ali seja gerado um algoritmo. E para você vai ser mandado várias propagandas só relativo a tênis. Isso chama-se de internet das coisas, né? Você entra lá, pesquisou uma TV, vez ou outra vai chegar uma TV lá, uma promoção, passagens aéreas, da mesma forma. Isso chama-se de internet das coisas, evolução da ciência, né? Aí esse tipo de conexão pode ser feita com os mais diversos tipos de dispositivos, né? Aquilo que você usa no seu cotidiano, cafeteiras, lâmpadas, smartphones, até sistemas mais complexos, como máquinas e veículos industriais, entra também dentro dessas questões aqui. O outro é a chamada inteligência artificial. Quem já ouviu falar? A inteligência artificial hoje, até uma dica para quem quer se especializar no mercado de trabalho, entre por essa área, né? A área de TI, né? Biotecnologia, internet das coisas,
essa própria área aqui, ó, inteligência artificial, né? Isso aqui é o boom do mercado hoje, né? De trabalho, é isso aqui. E tudo isso aqui, gente, é sinal da vinda de Cristo. Tudo isso aqui, porque até então, no passado, não existia isso. E o que é inteligência artificial? Reconhecimento facial em celulares. Celular, você bota o celular aqui, ó, já desbloqueia. Como é isso? O que é que tem aqui? Tem uma câmera, um sensor que você colocou, ele já decodifica todos os pontos, os traços, ele faz o mapa todinho do seu rosto, né? As linhas, todos os detalhes do seu rosto. Quando o celular bate aqui, já abre o celular, né? Isso chama-se de inteligência artificial. A inteligência artificial, casas inteligentes, como as casas Smart House, né? Você chega dentro de casa, Alexia, liga a luz, Alexia, liga a TV, Alexia, YouTube, Alexia, faz isso. Um dia desse nós estávamos conversando na casa de um irmão e ele estava falando sobre o pastor Alex. Ó, pastor Alex. Aí não, porque o pastor Alex, aí a TV ativou lá, entendeu que era Alexia, né? Mas chama-se de inteligência artificial. Não existem mãos humanas ali, é apenas o som da voz. Tá? O som da voz emitido cria situações, cria ambiente, né? Câmeras de vigilância com inteligência artificial utilizadas para promover segurança pública, são câmeras que detectam perfil, altura, localidade, identifica tudo e vai para um banco de dados. Esse banco de dados, na próxima vez que aquela pessoa aparecer em outro lugar, o sistema vai fazer chamado de cruzamento de informações. Vai cruzar as informações, não é a mesma pessoa, o mesmo perfil, o mesmo biotipo, é a mesma pessoa que estava lá. Aplicativos de rotas de trânsito, né? É o que nós temos hoje. Hoje a gente tem o Waze, né? Que é um dos mais utilizados para você fazer rotas de trânsito. Ele consegue, me parece que dá até 2 rotas só, não sei, programar 2 rotas. Mas já tem outros aplicativos que você vai fazer entrega, você só é colocar lá os destinos lá. Aí liga o GPS, automaticamente ele vai te dando todas as rotas, uma após a outra. Ele vai encurtando as distâncias. Eu trabalhei com um irmão, nós fazíamos entrega de tempero e tudo, né? E assim, ele já sabia onde eram os lugares. Mas ele, não, tá tudo na cabeça dele. Aí de repente ele passava aqui, ó, era para entregar aqui. Ele passava direto, esquecia que era para entregar aqui. Aí pegava, entregava o outro, depois quando ele chegava lá no terceiro, ele lembrou, eita rapaz, era para entregar o do fulano lá, mas já passou. Por quê? Porque não tem um aplicativo de inteligência artificial que consiga dizer para ele, ó, próximo endereço é aqui, depois o próximo é ali, enfim. Controle dos estoques para facilitar o dia a dia das empresas, isso aqui também é muito utilizado nas empresas, principalmente nos grandes CDIs, né, centro de distribuição, é muito utilizado. Monitoramento de redes sociais por meio de análise de dados, isso aqui é muito utilizado na China. A China, Coreia do Norte, eles têm esses detectores de monitoramento de redes sociais. Inclusive aqui no Brasil estão querendo implantar isso aqui, para monitorar todas as tuas redes sociais, o que você faz, o que você diz, opiniões. Eles vão criar um banco de dados. Nesses bancos de dados, por exemplo, não pode falar mal do governo. Aí vai estar lá, se você disser, o governo não presta, pronto, já detectou, já vai lá na rede social, já bloqueia a tua rede social. Isso já acontece na China, já acontece na Coreia do Norte, nos países fechados que são comunistas, né? Fechado para qualquer tipo de religiosidade. Então já existe isso lá. Sistemas de recomendação e análise histórico de consumos e preferência. Ou seja, quando você entra para comprar na internet, já existe um banco de dados que analisa todo o teu perfil, o que você compra, o que você não compra, quantas vezes você pesquisa um produto, já existe tudo. Gente, nós estamos sendo monitorados. Nós estamos sendo monitorados. Porque é que tudo hoje está aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo hoje, pode crer que está aqui. Televisão está aqui, bancos está aqui, o que mais? Internet está aqui, dinheiro está aqui,
o que mais? Redes sociais está aqui. Através disso aqui você faz tudo. Não precisa fazer mais nada, é tudo aqui. Você só não faz chegar no céu aqui, se quiser, né? Mas vamos lá. Tradução automática auxilia a promover a comunicação em mundo globalizado, né? Os chatbots, né, que são utilizados pelas empresas para se comunicar com seus clientes. Enfim, é uma série de plataformas de inteligência artificial que foram criadas com o objetivo de facilitar a vida do ser humano. Só que detalhe, lembra do espírito do anticristo que eu falei? Ele está preparando toda a plataforma tecnológica, porque quando o anticristo assumir, ele vai conseguir detectar através dessas inteligências onde está aquela Laodiceia que foi vomitada, mas se arrependeu na grande tribulação. Senhor, me perdoa, eu fui uma Laodiceia da vida. Senhor, me dá mais uma chance, né? Essa pessoa não vai poder comprar, não vai poder usar cartão de crédito, não vai poder professar sua fé, nada. Terá que ter o quê? O selo do sistema, que é o 666, que é o número do homem, o número imperfeito. E quando eu digo 666, eu estou dizendo sistema, não estou dizendo um número específico, tá bom? Estou dizendo governabilidade humana, ok? Enfim, vamos lá. Análise de imagem, diagnóstico médico, auxiliam trabalhos profissionais, assistentes virtuais, inteligência artificial usada em comandos por voz, como falei do Alexia, detecção e transações financeiras fraudulentas e atividades de hackers, tudo isso é detectado pelas inteligências artificiais. E é porque eu não falei, por exemplo, sobre o chat GPT, né? Que você consegue fazer uma pergunta, ele traz a resposta todinha. Já existem outras inteligências artificiais que você quer fazer um trabalho acadêmico. Aí ele pergunta a você, que nível você quer? Nível de Brasil ou nível de Harvard? Aí você diz, não, eu quero nível de Harvard. Aí você dá o tema da monografia, ou da dissertação, ou então da defesa de mestrado, de doutorado, né? A tese. Você dá o tema e alguns tópicos assim, e você vê criar na sua frente, aqui na tela do computador, todos os textos assim, ó. Vai passando todos os textos. Você tem todo um trabalho feito de conclusão de curso através da inteligência artificial. Ele consegue juntar informação de todo o banco de dados da internet. Junta todas as informações, ele faz citação de texto, ele faz referências bibliográficas, faz tudo. Você simplesmente pega o texto, organiza do jeito que você quer, acrescenta ou diminui, mas já está pronto o texto. Isso tudo no final dos tempos, a ciência se multiplicará, né? Então, quando a gente entra por este caminho, a gente percebe que o negócio é muito profundo. Dentro da visão da nanotecnologia, tá vendo? Ó? Isso aqui chama-se de nanotecnologia. Veja que o homem, ele é como se fosse uma máquina, né? A própria indústria cinematográfica já trabalha muito essa questão das nanopartículas, né? As nanopartículas que conseguem reconstruir. Tem filmes que já foram feitos baseados em nanotecnologia, né? Que é o avanço significativo da tecnologia. Vamos lá, nanotecnologia. Que eu passei aqui, pensei que tinha passado aqui. Cadê? Nanotecnologia descendente, litografia, microscopia eletrônica, difração de raio-x, química de precisão, físico-química, nanotecnologia ascendente, impressão 3D, automontagem, deposição química em fases de vapor, CVD, imobilização de enzimas e proteínas, impressão de tecido, tudo isso é possível através da nanotecnologia. Isso são máquinas que são construídas, que têm uma tecnologia altíssima, com o objetivo de fazer tudo que você está vendo aí, a chamada litografia, né? Microscópica eletrônica, consegue detectar coisas que o olho humano não consegue detectar. Enfim, isso é o avanço da tecnologia.
E aqui é uma outra situação também, né? Dentro da área tecnológica, dos sinais da vinda de Cristo, o Mark Zuckerberg, ele agora criou a Meta, né? Meta, o Facebook agora é Meta, né? Então está representado por este símbolo aqui, ó. Dentro da matemática ele é o símbolo do infinito. Ou seja, dentro da matemática não existe fim, né? Cálculos e mais cálculos são feitos, não existe fim dentro da matemática. E dentro da perspectiva escatológica também, isso indica também que o mundo nunca para de girar em torno de si mesma, né? Sempre volta para o mesmo lugar. É a visão de mundo, cosmovisão de mundo da Meta. Então a Meta hoje é um conglomerado de 4 principais redes sociais, que é o Facebook, o Messenger, né? O próprio WhatsApp e o Instagram. Então esses 4 aqui estão tudo dentro da mesma plataforma, né? Tudo criado por Mark Zuckerberg. Então qual é a ideia disso aqui? É a ideia de múltiplas realidades sempre esteve presente na ficção, mas com a evolução das redes sociais e dos jogos online. Sendo assim, a ideia de criar novas realidades, ou melhor, metaversos, estar mais próximo de se tornar real. Quem já ouviu falar dos metaversos? Ou os multiversos, né? Da cinematografia. Doutor Estranho no multiverso, né? O Homem-Aranha, né? Como é? Homem-Aranha, o último é... Eu esqueci agora do outro título, do Homem-Aranha. Então, qual é a visão de mundo hoje? A cosmovisão de mundo. A cosmovisão de mundo são os metaversos, né? Ou os multiversos, universos paralelos. Por exemplo, no Homem-Aranha, que eu esqueci agora o nome, são 3 Homem-Aranhas, né, que aparecem, né? 3 Homem-Aranha, de 3 universos diferentes. Aí eles pegaram, né, o primeiro Homem-Aranha, o segundo e o terceiro, e juntaram os 3. E cada um contou o que acontece no seu universo. E ali eles, né, se unem ali. Mas a ideia do Doutor Estranho também, que ele tem a capacidade de mexer na engrenagem do tempo, né? Então toda essa visão cinematográfica de Hollywood está também conspirando para a chegada do anticristo, do Maitreya, né? Lembra que Jesus Cristo ele vai levar o seu povo? O que era que se falava no passado? Não, vão dizer que foi disco voador, que levou um povo. Hoje é o quê? Hoje são os multiversos, né? Ou seja, um grupo vai ser tirado desse aqui, vai ser colocado no universo paralelo. A linguagem hoje do cinema é essa hoje. Vai sair um povo que vai para um universo paralelo aqui ao nosso, que não é o nosso. Vai ser transportado para lá. Isso é tão forte, gente, que aqui são 10 filmes de ficção científica, né, que ajudam você a entender o que é o metaverso, né? Jogador número 1, Tron, Minority Report, A Nova Lei, Doutor, Silêncio na Biblioteca e Floresta dos Mortos, Altered Carbon, Pessoa de Interesse, Avatar, Casa Inteligente, Estranhos Prazeres, Detona Ralph. Então tudo isso aqui, esses filmes aqui, são filmes que mostram o que é o metaverso hoje. Mostra o que é este mundo hoje tecnológico, o mundo das informações. Tá bom? Aqui, o metaverso é isso aqui, É um mundo, um universo virtual. Esse metaverso aqui, é um metaverso, é um mundo virtual. Inclusive, o próprio Justin Bieber, ele fez um show dele, e esse show dele dizia respeito justamente à questão do metaverso. Ele criou o seu avatar, e com esse avatar, ele conseguiu fazer um show para diversas pessoas no mundo todo. Pastor David, por favor, dá só um clique com o mouse ali no meio ali, para ver o que essa empresa aqui criou a título de... Isso aqui é só no meio com o mouse, no meio aí.
Aí o filme vai ser rodado. Ah, tá, desculpa, pastor, aqui o filme não está aí não. O filme está aqui nesse. Sem problema. Mas enfim, esse filme aqui mostra o Justin Bieber, ele, com o avatar dele. O que é o avatar? O avatar é o representante dele no mundo virtual, dentro da internet. Com esse avatar, eu posso entrar numa reunião de empresários lá na China. Tá? Eu estou aqui, ó, no meu escritório no Brasil. Aí com o meu avatar eu posso entrar numa reunião lá e eles também entrar com os avatares dele nessa reunião e automaticamente ele conversar lá através do avatar dele e eu aqui com aquele fone, né, o óculos de realidade aumentada, né, aqueles óculos tridimensional e eu, como se eu estivesse lá, o meu avatar contracenando. Eu esqueço até que sou eu, né, pastor David? Eu esqueço até que sou eu. Eu estou dentro de uma reunião. Eu estou tão empolgado com aquela reunião que quem me vê de fora vai ver eu gesticulando, fazendo assim, não. Mas eu estou conversando lá do outro lado. E o meu avatar lá está respondendo também aos comandos que eu estou dando aqui, né? Então, isso aí já é uma realidade hoje, tá? Algumas empresas já fazem isso. Antes se faziam com holograma, uma reunião com holograma. Quem já viu os hologramas? Já viram falar? O holograma, a pessoa entra dentro de uma reunião, seu holograma entra lá, e ele, o holograma é emitido, e ele aqui, ó, virtualmente ele conversa com todo mundo, mas ele não está presente, é só o holograma dele. Só que nesse daí é o que o Zuckerberg quer, é o metaverso, né? Ele quer a chamada realidade das coisas, a internet das coisas. Ele quer que você, dentro do ambiente do metaverso, você possa construir a sua cidade, construir a sua casa lá, você possa ter o seu lugar, por exemplo. Estou cansado de ficar aqui com a minha mulher, meus filhos, não aguento mais. Eu vou lá, boto o óculos, boto tudo, aí eu vou para a minha cidade lá, lá de repente eu vou ter a mulher que eu desejo, o que eu quiser fazer lá, eu vou fazer lá, né? Dentro dessa perspectiva de metaverso. É isso que ele está querendo introduzir. Ou seja, ele vai criar futuramente uma geração de pessoas conectadas, o que hoje já é uma realidade, né? Hoje a gente vai no ônibus, no metrô, a gente vai por lugares e as pessoas estão assim, ó, tudo está desconectado do lado dela. Vocês já viram pessoas bater em objetos, cair, atravessar sem olhar de lado, porque a mente dela se desconecta muitas das vezes da realidade presente. Então, é isso que está acontecendo. Então, todas essas tecnologias, com certeza o anticristo vai estar utilizando, né, para estar ainda mais avançando no que diz respeito à plataforma de governo, tá bom?